Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente a DataDev Treinamentos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Sinastre e eu vou estar com vocês com. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Sinastre e eu vou estar com vocês dentro desse projeto de um gestor de controle de manutenções. É um projeto que a gente vai desenvolver em React dentro do front-end e no back-end a gente vai usar o Python, tá? Bom, vamos lá. Na última aula a gente tinha feito uma configuração inicial, tá? Eu vou clonar novamente aqui os meus projetos, tá? Então vão ser esses dois projetos aqui, Fixflow front-end e back-end. Então eu vou abrir um novo terminal aqui no VS Code e vou dar um git clone esse link e o git clone front-end. Certo, já tem as duas pastas criadas aqui, SRC, tá tudo certinho. O que eu vou fazer? Só não reparem o barulho de grilo no fundo, tá, gente? Porque tem um grilo enchendo o saco aqui em casa. Eu não encontrei ele, não consigo achar, mas deixa ele quietinho lá, de qualquer forma. Seguinte, app, eu vou apagar, tá? Vou apagar todos esses arquivos aqui, ó. Esse. Vou apagar todos eles, tá? Move to Recycle Bin. Basicamente, dentro de SRC, o que eu preciso criar? Tá? Um arquivo que chama index.tsx, depois vocês vão entender, tá? Um arquivo se chama app.tsx, um arquivo que se chama routes.tsx ou ts. Inicialmente, na verdade, eu acho que é tsx, tá? Eu vou só confirmar durante o projeto, aí eu falo para vocês. E dentro de SRC eu vou criar uma página que se chama Pages, aliás, uma pasta, né, que se chama Pages, e uma nova pasta que se chama Login, que vai ser a nossa página de login. E dentro de login, login.tsx, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem de início, são esses arquivos, tá? Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês no outro projeto. O que eu preciso fazer? Uma coisa que eu esqueci mesmo de falar. Aqui em CD eu vou entrar dentro de front-end e vou CD front-end de novo. Eu preciso instalar o React Router DOM, tá? Instalar React Router DOM. Eu acredito que eu não fiz essa instalação, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? npm install React Router DOM. Eu acho que eu ainda não instalei ele. Então, façam isso no projeto de vocês se vocês ainda não fizeram, tá? npm install React Router DOM. Ele vai dar essas mensagens aqui de que ele está fazendo a instalação. E como eu dei um clone aqui no meu projeto, o que eu preciso fazer, tá? Aqui no meu projeto atual, eu vou instalar as dependências que ainda não foram instaladas, tá? Então eu dou um npm install. Então sempre que vocês clonarem o diretório, vocês precisam instalar, tá bom? Beleza, ele instalou. E uma coisa importante, se eu vir aqui em git branch, vocês vão ver que eu ainda estou na main, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro do pages login, né? Já que eu criei esses arquivos, o que eu vou fazer? Eu vou dar um git status, ou seja, eu tive modificações nesses arquivos, deixa eu fechar todos eles aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um git add, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na aula passada, git commit -m feat creating new files. Vou comitar e git push origin main.
Beleza? Então todas as alterações que eu fiz aqui automaticamente já estão no GitHub em front-end. Deixa eu abrir aqui, repositórios, front-end. Eu já tenho esses novos arquivos criados aqui, tá? Então dentro de SRC eu já tenho app, index e routes, tá bom? Por que eu fiz isso agora? Porque a partir de agora, tudo que a gente fizer, a gente vai criar numa branch separada. Por quê? Porque essa configuração inicial do nosso projeto, ela já está certa. Então eu não quero sofrer a triste situação de eu fizer alguma coisa errada no meu projeto e eu estiver configurando na main aqui no meu projeto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um git pull already up to date, ou seja, já estou atualizado. Então eu vou dar um git branch, só para vocês confirmarem que eu estou na main, e eu vou fazer um git checkout -b, e aí eu vou dar um nome para essa branch. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma branch nova, localmente. Eu vou colocar aqui developing login page. Switched to a new branch, ou seja, eu criei essa nova branch e já mudei para ela. Se eu dar um git branch, vocês vão ver que eu estou numa nova branch. Ou seja, tudo que eu criar agora, eu estou criando nessa branch aqui. Se por acaso eu fizer um pull request, né, aliás, um git push, e eu mandar tudo por GitHub, eu vou mandar para essa branch aqui. E aí lá dentro do GitHub, ou aqui mesmo dentro do VS Code, eu posso fazer um pull request, tá? Mas a gente vai fazer inicialmente de forma visual. Então o que eu vou fazer? Além de criar aqui, eu vou fazer um novo terminal, vou criar um novo terminal aqui, cd, e vou fazer a mesma coisa para o back-end, tá? Git branch, tá vendo? Eu estou na main. Git checkout -b, developing login page. Vou colocar aqui um back. Aliás, na verdade, como são repositórios diferentes, está tranquilo. Posso deixar desse jeito. Switched to a new branch, ok. Se eu dar um git branch de novo para confirmar, mudei de branch, tá tudo certo. Não tem o risco de eu fazer nenhuma coisa errada aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai começar a criar as configurações do nosso aplicativo, tá? Inicialmente, o que eu preciso trazer para um projeto de React, tá? Eu preciso trazer a minha página de login inicial, configurada uma rota dentro do React Router DOM, onde ele vai renderizar para mim a página de login. Basicamente é isso. Em resumo, é isso. Tá? Pode ser que eu tenha resumido muito resumidamente e tenha pulado alguma coisa. Os especialistas aí que estão assistindo essa aula para revisão, comentem aí se eu errei alguma coisa, mas a gente está aqui para aprender juntos, tá? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer inicialmente? Vamos criar a interface de login inicialmente. Aliás, vamos criar o aplicativo em si, tá? Como que a gente vai fazer? Eu pesquisei aqui no ChatGPT e eu já tenho alguns exemplos, tá? Eu já tenho o exemplo de como deve ser o meu index, tá? O que é o meu index? É o ponto de entrada do projeto. O que é o ponto de entrada do projeto? É onde o React DOM ele vai renderizar alguma coisa, que no caso é o app, tá? O que o app vai fazer? Ele vai retornar routes app, que no caso nosso aqui vai ser o routes. O que vai ser o routes? O routes ele vai retornar algum caminho, que vai ser, né, o home, ou no caso a nossa página de login, entendeu? Então, dentro da minha página home, que no caso aqui não vai ser home, vai ser login, a gente vai configurar os nossos componentes onde o usuário ele vai interagir para digitar usuário e senha, entendeu? Então é basicamente isso. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou jogar isso aqui para o lado direito e vou pegar o VS Code aqui e vamos começar da mesma forma que o GPT colocou aqui. Index.tsx. O que eu vou fazer? Import
React from React. Ok. Import React DOM from React DOM. E aí eu vou importar o browser router from React router DOM. E aí eu ainda não vou importar o app, porque eu ainda não criei ele aqui, tá? Então, basicamente, o que que o projeto aqui ele vai fazer? React DOM, ele vai fazer o quê? Render, abre parênteses, React.strict mode, fecho. Eu vou trazer o browser router, que eu declarei lá em cima, certo? Dentro do browser router, eu vou trazer o quê? App. Mas eu ainda não criei, então vou deixar isso aqui vazio, tá? Depois a gente termina ele. E aqui, fechando o strict mode, eu vou dar vírgula, document, ponto, get element by id, abre parênteses, root, certo? E fecho aqui. Então aqui eu preciso importar, vamos lembrar aqui, importar o app, certo? Mas a gente ainda não tem o app, então vamos criá-lo. Então dentro de app, o que que eu vou fazer? Import React from React. É bom vocês fazerem isso, tá, gente? Digitar, embora o ChatGPT esteja aqui e eu possa copiar e colar isso aqui ajuda muito na dinâmica de vocês, tá? Quando vocês estiverem fazendo projetos diferentes, tiverem que iniciar projetos diferentes, isso vai ser automático. Mas quando vocês estão aprendendo, isso daqui é muito bom para você pegar a dinâmica, tá? Import routes app, ou seja, esse routes app, da onde que ele vem, né? Ele vai vir de routes, que é o que eu vou criar. Cadê? Aqui, ó, routes app. Então eu não vou colocar ele aqui ainda, certo? A function app, ela vai ser o quê? Ela vai ser um return. O que que eu vou retornar aqui dentro dessa função? Eu vou retornar uma div. E dentro dessa div, eu vou retornar o quê? A minha página de login. Entendeu? Na verdade, eu posso retornar... Eu posso retornar o seguinte aqui. Eu posso retornar... na verdade, eu posso não. Aqui o meu app, eu preciso retornar as minhas rotas, tá? Que vai ser esse arquivo routes aqui. Então, dentro de app, eu preciso chamar a função dentro de routes. Então, vamos criar o routes que a gente ainda não tinha, tá? Então, o routes aqui, ele vai ser o seguinte. Eu vou dar um import React from React import. Aí o que que eu vou fazer aqui agora, hein? Prestem muita atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou trazer routes. Na verdade, eu preciso abrir aqui o routes. E eu vou trazer route da onde? From React Router DOM. Mesma coisa que a gente fez no outro arquivo. E aqui eu vou trazer duas páginas, tá? Eu vou trazer login, aliás, home ou about, que é as duas páginas que o ChatGPT criou. Mas na verdade aqui a gente vai importar login, mas a gente ainda não criou. Então, function routes
app vai receber o quê? Um return que vai retornar o quê? Ele vai retornar routes, aí ele chama o componente ali do React Router DOM, né? E dentro de routes, eu vou trazer o route, ou seja, eu vou trazer uma rota. Essa rota vai ser qual caminho? Path, né? Que vai ser igual a... Aí ele vai me perguntar, da onde que você está trazendo, né, essa rota? Então a gente vai configurar essa página aqui como login. Path login. E o element, ele vai ser login. Aí eu fecho aqui e fecho aqui fora. Basicamente, tá? Basicamente é isso que eu preciso fazer. Vamos só conferir. Login, beleza. Só que eu ainda não tenho login, entendeu? Na verdade aqui, esse login vai ser o login page, tá? Só que eu vou deixar aqui entre aspas, colocar o nome da função, aliás, o nome de login page. Porque a gente vai criar ele aqui agora. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fechar isso aqui, né? E eu preciso exportar isso aqui. Export default routes app. Routes app. Muito bem. Vamos ver se eu não esqueci nenhum. Ele está me dizendo aqui que... Ah, tá. Que eu preciso trazer aqui, por exemplo, o login page, né? Deixa eu colocar aqui só para ver se ele vai me retornar mais algum erro. Login page. Não, ele só não está trazendo o login page porque eu não tenho ele. Vou salvar a app, vou salvar a index. Então agora eu vou criar o login aqui, a página de login, tá? Então dentro de login, o que nós vamos... Vou esquecer o ChatGPT aqui agora, eu vou pegar um exemplo dentro do front-end aqui, que é uma página de registro que a gente tem dentro do sistema de Service Desk que a gente usou em algumas aulas, tá? Então eu vou trazer ele aqui para o canto, só para a gente ter ele como base. O que eu vou fazer? Eu vou trazer o import React, aí eu vou trazer use state, certo? From React. É bem repetitivo, tá, gente? Isso aqui, conforme vocês forem fazendo, vocês vão aprendendo como é que se faz, tá? E é muito mais fácil vocês usarem isso de forma que vocês peguem a prática, tá? Reparem que aqui, import Axios Instance. O Axios é uma forma de rota que a gente usou no projeto do Service Desk. Aqui nesse projeto a gente vai usar uma abordagem mais simples, que embora usando Axios também seja simples e mais fácil de a gente identificar, eu vou usar a forma normal e mais para frente, se possível, a gente faz uma migração para o Axios Instance, tá? Então, de início, a gente não vai importar isso daqui. Aí, o que eu vou trazer aqui dentro de login? Eu estou trazendo... eu estou trazendo rotas do Axios Instance, tá? Estou trazendo toast. Basicamente, o que eu preciso, por enquanto, é isso aqui. Só isso. O que eu vou fazer? Export const. Aí lembra que eu falei para vocês? Login page. Ou seja, aqui em routes, quando eu chamar login page, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou importar automaticamente aqui. Repararam que eu coloquei export login page aqui e eu já importei login page aqui. Muito bom, né? Então reparem que aqui eu já não tenho mais erro nessa parte de rotas. Mas vamos continuar. Então dentro de login page, ela vai receber, se eu não me engano, isso é uma arrow function, tá? Ela vai receber alguns estados. O primeiro estado, const, vai ser user,
Eu vou copiar isso daqui, porque vai ser a mesma coisa, tá? Const user e set user, ou seja, o meu usuário, ele vai ser definido por esse set user, tá? Que vai ser definido por um use state, que vai pegar a change do HTML input element, né? Então ele vai pegar os eventos de mudança de estado. Então basicamente eu vou fazer isso para password e para a senha. Inicialmente só isso. Depois a gente vai colocar o status de carregando, o status de erro, tá? Mas inicialmente é isso que a gente vai colocar aqui. Então eu vou colocar const user set user, use state é uma string. Eu posso definir que isso daqui vai ser um integer, por exemplo, se eu quiser que o usuário seja um número, tá bom? Mas inicialmente vai ser assim, tá? Aí, vamos lá. Definindo isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir a função que vai fazer esse set user ser definido. Então, const handle user change, ou seja, o handle da mudança do meu usuário, ele vai receber o quê? Um event, da onde? Do React.change event, da onde? HTML input element. Fecho. Que vai ser o quê? Ele vai receber, né? Aliás, o que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui as chaves e vai setar o user, set user, como o evento que eu registrei, como target.value. Então, o valor desse evento. Basicamente é isso que ele faz. Posso fechar aqui. E a mesma coisa eu vou fazer para a senha, tá? Vou fazer aqui para a senha. Ah, Luiz, eu posso criar um componente para fazer isso? Pode, de qualquer forma vai ficar legal. Você pode criar um componente lá em cima. Então, vou colocar aqui função para atualizar o estado do usuário. Aí, função para atualizar o estado da senha. E aí, o que eu pego aqui? Set password. Pega esse password aqui e mudo aqui no lugar de user para password. E o set user eu mudo para set password. O restante fica igual, só copiei e colei. E aí eu posso ir para a próxima função. E agora, o que eu vou fazer? Eu posso colocar... A gente ainda não vai colocar a chamada para o back-end, tá? A gente vai colocar um handle. Aliás, const handle submit. E esse handle submit, o que ele vai receber? Né? O handle submit, ele vai fazer o seguinte. O handle submit, na verdade, o handle submit, ele vai ser... Eu coloquei a sintaxe errada aqui, tá? É igual... Aí, beleza. Deixa eu apagar isso aqui. O handle submit, ele vai ser o quê? Console.log. O que ele vai logar aqui para mim? Né? Ele vai logar o meu user. E console.log, ele vai logar o meu password. Então reparem na lógica, né? Eu declarei um estado de usuário e a definição desse usuário, e a mesma coisa eu fiz para a senha. E aí eu criei uma função para definir esse usuário, esse set user, assim como eu fiz para a senha, certo? E aí no handle submit, o que eu faço, né? O handle submit, eu logo o user e o password, entendeu? Ah, mas Luiz, eu não estou chamando o handle user change nem o handle password change. Isso daqui eu vou logar lá no meu formulário, que a gente ainda não vai fazer por enquanto. A gente só vai primeiro
a gente primeiro vai fazer com que essa página funcione. Eu vou só colocar um return olá mundo aqui agora, para ver se vai funcionar e a gente acabar de configurar o restante dos arquivos, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou rolar a página um pouco aqui para baixo, que está na hora da gente dar um return aqui. Return. O que que eu vou retornar? Eu vou retornar uma div dizendo olá impressionadores de Python. Na verdade, de type script. Fala, Luiz, já tá ficando doido de tanto gravar vídeo, né? Então, beleza. Será que isso está funcionando? Vamos ver. A gente tem que fechar essa função e fechar essa função e export default login page. Beleza, estou trazendo o login page aqui já. Então, dentro de routes, eu vou trazer login page na parte de login. Agora eu preciso trazer routes app dentro de app. Lembra que a gente... onde que eu anotei aqui? Importar o app. E aqui dentro do app eu preciso importar as minhas rotas. Então vamos voltar lá no GPT. E a gente tem aqui no GPT, no app, routes app. Então, routes app. Deixa eu digitar aqui, que ele vai entender que eu já tenho o routes app e o caminho. Vejam que ele já até traz o caminho aqui, ó, tá vendo? Quando eu coloco ele, ele já importa para mim aqui em cima. Aí eu fecho aqui. E ele não está dando mais erro. E aí eu preciso exportar, né, o meu app. Então eu coloco aqui, fecho aqui, export app. Ok, salvo. Deixa eu já fechar login, fechar routes, fechar app. E agora eu preciso importar o app. Como que eu importo o app aqui? Eu só venho aqui e abro aqui app, né? No caso ele não achou o app. Por que será? Ele precisa trazer o app, né? Barra, fecha. Onde que está o app? Eu preciso importar ele aqui. Eu vou importar ele. Import app from app. Vou trazer aqui em cima. Ok. E eu não preciso exportar ele. Já está tudo certo. Então, tá tudo certo. Agora o que eu vou fazer? Deixa eu fechar todos os arquivos aqui. Vou abrir aqui o terminal. E vou tentar rodar isso aqui. cd frontend, cd, opa, fixflow frontend, npm start. E nesse momento que a gente reza muito para que ele logue uma página aqui pra gente, que ele renderize uma página aqui pra gente, sem nenhum erro de preferência. E ele trouxe pra gente módulo not found, can't resolve app. Bom, pessoal, eu retornei aqui e corrigi o erro, tá? Vou explicar para vocês o que estava acontecendo. É o seguinte, deixa eu fechar essa página aqui. Agora ele já está rodando o aplicativo aqui, ainda está com um erro que a gente vai corrigir juntos, que isso daqui vocês precisam ver. Mas basicamente, por algum motivo que eu não sei explicar, mas é claro que existe uma explicação lógica, quando a gente criou o projeto aqui, ele não criou esse arquivo tsconfig, tá? E ao mesmo tempo, ele também criou o package.json, né, com algumas versões diferentes. Provavelmente porque quando eu usei aqui o Service Desk Frontend, o package.json, tá vendo, ó? Eu tenho aqui algumas versões. Então, por exemplo, o React DOM 18.3 e o React normal 18.3.1 também, né? Então, quando eu criei, ele deu conflito, tá? Então, o que eu fiz? Peguei essa versão 18, pode ser que vocês vão usar, né, a versão 18.3 ou até mesmo a mais atualizada, mas desde que funcione corretamente, tá bom? Então, aí o que a gente precisou configurar com essas correções, né? Eu vou abrir todos os arquivos aqui
para a gente ver na ordem, tá? Primeiro a gente tinha criado o index, que importava app, que importava routes app, que importa login page, certo? Que vem de login. Então vamos lá. Aqui em index, o que que acontecia? A gente mudou isso daqui, tá? Então agora o const root é igual a react DOM. Aí ele pega o create root document e aí o get element by ID, ele fica aqui em cima, tá? Diferente do que era antes, que ele ficava aqui embaixo. Mas basicamente ele tem a mesma coisa, tá? Mesma lógica. Ele pega aqui o root.render, react strict mode, e aí ele importa browse router, que é essa biblioteca aqui do React Router DOM, tá? E aí ele importa a app, tá bom? E no app, basicamente não mudou nada, tá? Eu só tenho aqui, tenho as mesmas coisas aqui, não tenho nada diferente, tá? Por enquanto tá assim. Em routes, tem uma correção para a gente fazer, já vou mostrar para vocês. Em login page, o que que acontece? A gente mudou algumas coisas aqui. Então no handle submit, por exemplo, agora ele pega um form event do HTML for event quando eu clico no handle submit, tá? Aqui em pressionadores eu me toquei que tem um outro canal que usa essa palavra. Então olá, feras do TypeScript. Então vamos mudar isso aqui. Fechou, é isso. E agora não tem erro, tá vendo? Compiled successfully, no whistles found. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o porquê que ele não está trazendo, não está renderizando aqui a nossa página, tá? Basicamente é o seguinte, aqui em Routes, quando a gente está configurando o login, como path login, tudo certo, existe uma configuração ainda para fazer. Então deixa eu colocar aqui no ChatGPT para ele retornar o que ele tinha me explicado lá em cima. Quando eu compilo, não está direcionando para login. E aí ele vai me explicar o porquê. Que é o seguinte, em Routes App, o que eu preciso fazer aqui? Né? Eu já estou trazendo certo aqui, né? Tudo aqui no app e no Routes, mas aqui ele tem uma versão do Router DOM onde ele vai precisar mudar a forma com que ele vai trazer isso, né? Então aqui, ó, onde a gente importa routes e route, eu preciso importar só route e switch. E aí tem uma coisa que a gente usa, inclusive, na versão mais atualizada. Não seria melhor usar use navigate, que é uma forma de navegação também dentro do Router DOM, né? Então, quando eu venho aqui em login, né? Eu vou mudar também lá no login. Eu vou importar o use state e use navigate, tá? Então, aqui no login, o que eu posso fazer? Eu vou trazer o import use navigate. Ele já está certo aqui na rota, tá? Então, eu vou trazer aqui no login o use navigate do Router DOM. E aí o que eu vou fazer? O const navigate, ele vai ser uma função que vai chamar o use navigate. Então o navigate vai chamar o use navigate, entendeu? E aí, o que eu vou fazer aqui? No handle submit, quando eu clicar no usuário e senha, ele direcionaria para dashboard, né? Mas no caso, por enquanto, eu não tenho nenhum dashboard, tá? Tá do jeito que está aqui. Então, eu só vou deixar configurado aqui o use navigate e deixar pronto para eu chamar o navigate quando for preciso. Então, ele está pronto aqui, tá? Inclusive, se eu salvar, ele vai dar aqui que navigate is never used, né?
Ou seja, ele não está sendo usado em momento nenhum, né? Quando eu pegar esse routes aqui, se eu colar ele aqui, a gente já colou na verdade ali em cima, né? Eu coloco aqui routes, está certo. A questão é que quando eu renderizo tudo, a página fica em branco. E o caminho do app fica assim. Aí eu vou colar isso aqui, né? Deveria ir para a tela de login, né? E aí, o que que ele vai trazer para mim? Aqui no Navigate, né, ele também vai precisar trazer o Navigate aqui dentro de Routes. Por quê? Se eu estou usando o Navigate aqui no login, quando eu fizer algum comando usando o Navigate, que é essa fórmula usa o use Navigate aqui do Rotterdam, dentro de login, ele vai funcionar só nessa página, certo? Então eu também preciso chamar isso aqui no em Routes. Então, eu estou importando já routes e route. Eu vou colocar aqui browser, route e navigate, certo? Vou colocar eles aqui. Browser route, browser router, na verdade, e navigate. E aí, o que que eu vou fazer? Aqui dentro de routes, onde eu tinha só a página de login, né? Que seria o path element login page, ele vai trazer a forma de navegação diferente. Então eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui, tá? Deixa eu só arrumar esse espaçamento aqui. Então route, ele vai ser path element navigate to login. Então quando eu não colocar nada ou colocar algum caminho errado, na verdade quando eu não colocar nada, né, isso aqui, ele redireciona para o login, tá? E quando eu digitar login, ele direciona para login page. Então eu vou salvar e vamos ver se ele vai renderizar o componente. E aí agora ele renderizou aqui pra gente. Olá, feras do TypeScript. Tá? Então se eu vir aqui e digitar, por exemplo, 5 tal na frente do localhost, ele vai me direcionar para uma página em branco, porque essa rota não existe. Aí o que que eu vou fazer para o GPT aqui? Qual a rota que eu configuro para que não... Aliás, para que caso eu digite uma URL incorreta, vá para login. Vamos configurar dessa forma por enquanto, tá? Aí ele traz aqui pra gente, ó, route path, que é o com asterisco aqui, né? A gente só vai incluir ela aqui, ó. Então, se eu colocar qualquer coisa errada, eu navego para login. Vou salvar. Então, se eu digitar aqui agora, qualquer coisa, ele vai me direcionar para o login. Certo? E aí agora a gente pode testar, inclusive, vou colocar aqui com direito de inspecionar, network, e eu vou digitar aqui agora o meu usuário, 101, e senha. E o console, ele tá logando, tá vendo? Essas mensagens que estão dando é do meu navegador, tá? Quando eu clico aqui agora, ele tá logando o usuário 102 e senha, tá certinho. Então quando eu coloco 103 e senha nova, entrar, tá aqui, ele tá logando certinho. Então basicamente, a nossa tela de login tá pronto. Tá pronto, né? Depois a gente vai criar um, um estilo para essa tela de login, né? A gente vai trazer algo como o Service Desk, onde a gente tem uma formatação mais bonitinha. Mas basicamente, qualquer usuário que colocar aqui, ele já está logando aqui dentro do meu front-end, tá? Então eu vou recapitular algumas coisas, que é o seguinte, tá, pessoal? Ficou algumas coisas meio no ar, porque eu precisei corrigir alguns erros que aconteceram por conta da criação do projeto. Eu poderia muito bem regravar toda essa aula
e trazer tudo certo para vocês. Mas eu acho que foge um pouco da didática que eu quero apresentar para vocês, que é a gente vai programar uma ferramenta juntos e a gente vai enfrentar os erros juntos. É claro que os erros que forem culpa minha, né, e eu percebi, ó, isso aqui eu errei miseravelmente e eu preciso, não posso passar isso em tempo de aula para vocês, né? Inclusive, em alguns pedaços desse vídeo eu cortei, né, porque eu falhei miseravelmente. Mas o restante faz parte do processo e eu acho que vale a pena vocês verem para vocês de repente entender em qual momento vocês podem errar também. Então, por exemplo, se você criou o seu projeto, ele já veio o tsconfig e já veio o package.json na versão certa, show de bola. Mas pode ser que a próxima vez que agora você criou esse projeto aqui, o Fixflow, se você tentar criar um outro projeto que você queira, vamos dizer que você quer agora criar um projeto de cadastro de clientes em React. E aí você cria um novo projeto e encontra o mesmo erro, entendeu? Então você vai entender e vai pensar, putz, aonde será que está esse erro, né? Não tinha erro no código. É claro, a gente precisou ajustar algumas coisas aqui. Então aqui, que antes era só o input, agora ele está dentro de um form, porque a gente está falando de login, né? Então quando eu abro aqui o HTML, no retorno aqui eu retorno uma div com um título e eu retorno um formulário. O que, que tem dentro, se vocês verem a setinha aqui, ó, o que, que tem dentro desse formulário? Tem duas labels, que é o de usuário, que pega a handle user change, né? E retorna o user, que está aqui em cima, que eu seto o user através do handle user change, né? A mesma coisa para a senha. Eu pego aqui handle password, né? Seto o password aqui em cima e uso ele aqui embaixo. Ah, uma coisa importante, tá? Aqui no type, quando eu coloco text, é porque ele aparece como text aqui. Se eu colocar integer, geralmente não é muito usado, tá? Só quando é a certeza de um número. Aí eu coloco normal, mas para login, geralmente é text. Agora, o password, ele vem como formato de senha. Tá vendo? Eu não consigo ver a senha. Se eu colocar text aqui, ó, e salvar, é que na verdade agora eu fechei o terminal, né? Fechei o terminal e fechei o aplicativo. Deixa eu dar um cd fix. Opa, cd. Dois pontos. cd 123. cd 12 mpn start. Só para mostrar para vocês como que fica, né? Luiz, como que eu configuro isso? Tá aqui no type. No type do input. Entendeu? Então, a hora que eu vir aqui agora, eu posso digitar a senha que ela vai aparecer aqui, né? Se eu mudar aqui para tipo password, isso aqui é uma configuração TypeScript. Ele já vem aqui como formato de password, tá? E aqui no useLogin, que ele está dando esse erro aqui, é porque eu falei para vocês, o Navigate aqui ainda não está funcionando, tá? Então é isso. Basicamente é isso que eu queria trazer para vocês nessa primeira aula. Já está funcionando. Na próxima aula, o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar a estrutura do back-end para receber essa solicitação de login, né? Provavelmente a gente ainda não vai conectar os dois. A conexão ela vai ser uma terceira aula, mas a gente vai criar o back-end para receber essa conexão do login, onde a gente vai trazer os dados do front-end para tratar dentro do back-end. Então a gente vai criar a tabela dentro do banco de dados e com isso a gente já vai dar andamento no projetinho. Então, por favor, deixem aí mensagens, deixem comentários, dando sugestões, dando inclusive sugestões de o que fazer dentro dessa ferramenta, né? Eu tenho algumas ideias que já estão meio que programadas a partir de um projeto de um grande amigo meu, mas basicamente ela, ela ainda está meio que abstrata, então deixem ideias concretas de vocês para que a gente avalie e traga aqui. A gente vai fazer várias enquetes para ver se assim, qual que vai ser mais válida, qual que vai ser mais votado para a gente colocar aqui, tá? Afinal, como eu disse, isso aqui é para a gente crescer juntos e nada mais justo do que contar aí com a colaboração de vocês, né? E que vocês vejam as ideias de vocês aparecendo aqui dentro do nosso projeto, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Na aula de hoje eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e um grande abraço. Valeu!